pancada de soco, Fly tirou. Ela volta para o time de casa. Jonas pela direita, vai pintar de novo, bola na área. Levantou para o meio, toque de cabeça da defesa. Tira dali, vem o Verdão brigar pela bola. Recupera o time de casa. Boré quem fica com ela pelo setor defensivo, canhoto do time de casa. Aí o Boré traz o Fábio para o jogo. Vem o goleirão do time de casa com a bola já fora da grande área. Só Fomê Service, revestimento Fomê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos e veículos. Lá vem o time de casa, Cláudio Júnior. Vem a marcação, rouba a bola da Silva, fica com ela. O Davi Torres pediu, o da Silva vira para o outro lado. O Thiaguinho tá livre, bola vem para ele agora. Thiaguinho tentou o domínio, briga com ele com o Jonas, melhor para o Thiaguinho, boa bola ali pelo meio, tentava o Guido, perdeu, um bom lance para o time de casa agora, é contra-ataque, Bruninho vem carregando o piano, abriu o Júnior Batata, bola vem para ele pelo setor direito agora do time do Verdão, o Júnior Batata vem descendo, passou Cláudio Júnior, foi forte, hein, PPV? Muito forte, viu? Tá na hora de inverter, do Cláudio Júnior armar e o Batata finalizar. Mais uma chegada do Verdão do Cariri, o passe muito forte do Júnior Batata. Segue 1-0 para o Verdão em nome de Cariri da Sorte. É futebol do timaço da Vale FM. Em nome de Casa Com Materiais de Construção, Casa Com, a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Panebão, Paulaço e massa para Pastel das Quinhas. Aqui vem tentando o time do Cariri, corta o time de casa, bola sai pela linha lateral. Churrascaria Mão de Vaca, tem o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento que você já conhece na Churrascaria Mão de Vaca. Lá vem o time de casa, Cláudio Júnior vem com ela e já vira o jogo por outro lado, fez o corta-luz por ali, o Dudu Itapajé, o Boré devolveu para ele, a bola é boa nas costas da marcação ainda do Dudu Itapajé, ele prende o lance, domina para o time de casa, vira o jogo, boa bola para o Juliano, agora no segundo setor do gramado, já no campo ofensivo, acionou o Bruninho, recebeu, dominou, puxou para a canhota, bateu em cima na marcação, ela sobra com o Jonas, lateral do Verdão, pela direita, partiu, levantou a bola na segunda trave, toque de cabeça, a bola foi para fora. O Verdão chegou de novo, hein, meu caro PPV? Pois é, Delton, o Verdão do Cariri está muito à vontade nesta tarde e noite aqui na Arena Romeirão. Agora foi o Dudu Itapajé que subiu demais, que sentiu. Acabou cabeceando para fora. 1-0, tiro de meta para a equipe do Cariri. E Dudu vai receber atendimento médico. Engaceiras Construções, tudo para a sobra, pelo menor preço, parcelando tudo no cheque, no cartão, ramagem couros, a nobreza do couro, agregado ao design exclusivo, sempre na sintonia com o que há de mais moderno. Hotel Alboarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro e ao lado da rodoviária, reservas pelo 0, operador 85-3304-8900. Se você quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é o lugar, tem muitas ofertas para você na Madeireira Beira Rio. ESC pré-vestibular e cursos, referência em concursos públicos, preparatórios para o Enem e vestibulares. Conheça o site do ESC, WhatsApp 35713487. Governo do Estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox tem tudo em acessórios e a melhor assistência técnica para o seu smartphone e para o seu iPhone. Leva na Fox, tem loja em Crato, em Juazeiro e também no Cariri Shopping. Eu disse Fox, motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Agora vem a bola para o time do Cariri, vem trabalhando o Will ali pelo campo defensivo direito, do lado dele tem o da Silva, experiente da Silva, recebe a bola para o time do Cariri, agora vem descendo, e siga a bola para o Leandro Mendes, de primeira passou a bola, quadradinha a bola do Leandro Mendes, e quando ele pega na bola, impressionante, a galera do Icasa, viu, Demonte? Começa a vaiar o Leandro Mendes, né? Leandro Mendes é aquela história daquele cartão. Engraçado que coisa boa você esquece, viu, Delton? Mas coisa ruim não, viu? Esquece não, né, Montier? Olha a bola pra frente agora, tenta o time de casa, a bola sobra agora com o Charles, domina o zagueirão do time do Cariri, no campo defensivo, larga a bola curtinha agora com o da Silva de novo pro Charles, recebe a bola pelo setor direito, no campo defensivo, abre jogada agora para buscar a participação do Natan pelo setor canhoto defensivo do time do Cariri, de novo pro Charles agora, vem a marcação do Júnior Batata, pintou o gol no futebol do Brasil. Campeonato Carioca, semifinal, jogo da volta. Ai, ai, ai. Sabe de quem? De um minutinho só que vem, agora pode dizer. É do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu faz 1-0 no Vasco. Você cuidado com essas informações, meu caro João Filho, senão o Demontier vai embora.
não Aí eu pega o fico balão. só, fica difícil. Eu nunca vi isso, eu nunca tomei conhecimento que João Filho, com toda essa vibração, torcia pelo Nova Iguaçu. Não. Porque Sabia. assim, ó, é bom que se diga, João Filho, que hoje eu estou narrando Certo. para um comentarista vascaíno, Sim. para um repórter numa ponta vascaíno e outro repórter na outra ponta vascaíno. Vixe, mano. É bom que você entenda isso. Então você daqui a pouquinho é para se redimir, viu? Olha o em casa, falta do Juliano! Ia fazendo fila, o Juliano Guido teve que fazer a falta e receber o cartão. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação em PPV. O Juliano hoje parece que sentiu ficar fora e voltou com tudo. Ficou fora a rodada passada e está jogando muita bola. Estava fazendo fila e o Guidio não teve outro recurso, teve que fazer a falta. Falta mais forte, o William e acabou presenteando o Guidio com o cartão amarelo. E se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Guidio empatando os cartões, um agora para o Icasa, um para o Cariri. É falta para o time de casa, o Juliano tá caído sentindo ali a falta para o time de casa, 1-0 é o placar do jogo. Mandar um grande abraço pro meu amigo Lânio, viu, Demontinho Tenório, Lânio, tá tendo trabalho danado de ontem para hoje. Mas ele Tá bom, tá tem- no time, né? Oi? Ele tá no time. Tá. Ele não Tá pode no- ficar fora não, porque tá ele no tem um conhecimento trabalho. amplo Tem um da trabalho situação. danado ele, viu? Mas tenha paciência, Lano, tudo vai dar certo, viu? Olha a falta, é bola pro time de casa. O Maca veio, mas o Juliano não foi. Eles querem conversa com Maca, não, meu amigo. Volta, Maca, que eu fico no campo. Tem falta pro time de casa. Quem bate de tão longe assim, bate bem, hein, meu caro PPV? Olha, Delton, rodada passada ele marcou o primeiro, Júnior Batata. E é ele quem tá arrumando ali a redonda, viu? Eu acho que ele vai marcar o segundo. E bateu bem uma outra falta no jogo anterior. Não só fez, né, Pedro Paulo? É, rapaz. Exatamente. Olha o Batata. Ele toma Olha o a distância Batata. para fazer a cobrança. É a falta para o time de casa, bola para o time do Verdão do Cariri, 40 pelo meu. 1-0 é o placar do jogo no finalzinho do primeiro tempo. Bola para o time de casa, o jogo é bom aqui na Arena Romeirão, 1-0 é o placar. Toma a distância também ali o Boré. Vamos ver quem cobra. Tá mais pro Batata. Aí o Arthur conversa, vai ali fora, mandou o Juliano sair. Isso é para sair. Não, meu amigo, eu mandei a máquina entrar, não quero conversa não, vá pra Segundo fora. atendimento tem, né? É, vá-se embora, Juliano, vá lá pra fora. É o que tá dizendo o árbitro da partida, vá lá pra fora. Saia, que eu não quero conversa. Eu mandei entrar, quando eu mando entrar, você tem que sair. Tá ali explicando o ato do jogo. Enquanto isso, a barreira deu um passozinho à frente. É bola pro time de casa, é bola pro Verdão. Vai autorizar o ato da partida. Parecendo uma procissão essa barreira. Oi? Essa barreira tá parecendo uma procissão. É, toda hora, olha a bola. É bola pro time de casa, é falta pro Verdão do Cariri. Vai autorizar o ato da partida. 1-0 o placar do jogo. Partiu, Batata, mandou a pancada. Goleirão em 2 tempos. O Flaismar para fazer a defesa. Que ele solta um pouco mais, o Cláudio Júnior já estava por ali esperando, hein, PPV? O Verdão tá ligado, né? O Flaismar também. O Flaismar acabou fazendo a defesa em 2 tempos, mais uma boa cobrança do Júnior Batata. E como você disse, Delton, se ele solta um pouco mais essa bola, o Cláudio Júnior tinha feito o segundo. Segue 1-0 para o Verdão do Cariri, jogo parado, tem atleta caído. É, a distância me parece ser o Davi Torres, atacante, tá caído lá do outro lado agora. Isso. Enquanto o Cariri tentava sair da defesa, hein, meu caro Matheus Ferreira? Davi Torres estava caído, já se levantou, recebeu o atendimento. Bola rolando, Delton Sá. É bola pro time do Cariri aqui. O juizão vai dar bola ao chão, né? Para que o time do Cariri fique com ela. Da Silva na bola curtinha agora. Nada vira o jogo. Bola pro Will agora pelo setor direito defensivo do time do Cariri. Pressiona Júnior Batata. Agora empurra o time do Cariri para buscar o campo ofensivo. Vem bola pro meio. O Verdão rouba a bola, domina o time de casa. Vem descendo. Vai passar a bola pro Cláudio Júnior. Vai pintar o segundo. Bateu cruzado pra fora. Era pra matar o jogo, Cláudio Júnior. Entrou pela direita, livre, leve e solto. Fez aquela pose pra mandar a pancada, mas chutou mais grama do que bola, hein, meu caro PPV? Ele fez tudo certo, mas na hora da finalização acabou chutando o chão.
pegou errado, tiro de meta já cobrado, mas é o Verdão em cima, em busca do segundo gol aqui na Arena Romeirão. 1 a 0 o para Icasa perdeu outra grande chance de fazer o segundo gol do jogo. Olha, o time do Icasa vem boa jogada agora, Bruninho vem pela ponta, se livrou bem na marcação, passou bola, Juliano não foi, Batata tentou o domínio melhor para o da Silva, agora para o time do Cariri. Baleia Burger, o melhor hambúrguer, pelo na pressão da cidade, vai sobrar o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Centro Universitário Leão, Sampaio do Leão, sua primeira opção. Também em nome de Guanabara, associação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, Confortune, voltando Alan Martelinho de Ouro, número do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Jumaz Esportes. Quer comprar a camisa oficial do Verdão do Cariri? Vai para Jumaz Esportes na rua Santa Luzia, pertinho do Bradesco. Você pode comprar e parcelar no cartão de crédito. Tem tudo em material esportivo, tem tênis topper para você bater uma bolinha a partir de R$100 para você na Jumaz Esportes. Aqui vem descendo o time de casa, bola pro meio, para frente agora. O Verdão tenta, Cláudio Júnior para cima do Natan, melhor pro Natan, protegeu na primeira, vai deixar a bola sair pela linha de fundo, é só tiro de meta em PPV. Tiro de meta para o Cariri, o Natan e o Cláudio Júnior, se eles entenderam aqui. Já cobrado 1 a 0 o Verdão do Cariri. Demonte Tenório, 44, vai terminar o primeiro tempo e Casa poderia ter construído uma vitória mais fácil no primeiro tempo, né, Demonte? Oportunidades não faltaram. Mas, de qualquer maneira, há uma ressalva nesse sentido, que o Icasa está criando. Agora, também, você não pode desperdiçar tanto. Eu apontaria pelo menos umas 5 chances, eu diria, reais de gols, e o Icasa só colocou uma para dentro, né? Mas, de qualquer maneira, ele está tendo uma atuação extremamente positiva. Se você for analisar individualmente o comportamento de alguns atletas do jogo de hoje do Icasa, esse Juliano tem sido até aqui o maestro do time. Não só no desarme, mas também na ligação rápida entre o meio-campo e o ataque, e até chegando ali na frente. Tem sido, na verdade, a cabeça pensante desse time do Icasa. Sinal eletrônico do Timaço da Vale marcando 45 pelo meu. Mais tempo cinco. regulamentar esgotado, diz o Matheus. Nós iremos até os 50, mais 5 minutos serão acrescidos no primeiro tempo. Partida Graxe Veículos Multimarca, seu carro novo com procedência e garantia na Graxe Veículos. Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial na rua Engenheiro José Walter, em Juazeiro do Norte, organização do André Lemos. Lá vem descendo o Cariri, para foi levantada para a área, cortou a zaga do time de casa com o Juan, complementa o Bruninho. Guidio corta pelo time do Cariri, abre jogada agora com o Felipe Mendes, de novo pro Guidio no meio, mais atrás agora, Natan recebe dele pro da Silva no círculo central do gramado, pro Felipe Mendes, vem pra cima, Juliano rouba a bola sobra agora com o Felipe Dias, não tem pra quem tocar, carrega o piano, dispara o Felipe, vem descendo, tem muita intimidade, falta não, Arthur disse que não, sinalizou ali, abriu as mãos, os braços, diz, vai pro jogo. Lá vem bola com o da Silva, agora pro time do Cariri. Ele já vira o jogo com o Guidio, recebeu pelo meu campo no time do Cariri, no campo defensivo, orienta ali o posicionamento dos companheiros, manda a bola buscando agora o Dalvan, levantou na frente, melhor para o time de casa, Jonas recupera, trabalho lateral do time de casa, deu pro Juliano, tá na fogueira, Juliano pressionado por 2, devolve bola com o Jonas, recebeu o lateral do Verdão, tentou o levantamento, desvio do time do Cariri, a bola saiu pela linha lateral, é manual pro time de casa pelo setor direito, pintou o gol no futebol do Brasil. É gol na segundona, 42 do segundo tempo, o Itapipoca faz 2 a 0 no Pacatuba. Eita, Itapipoca danado, meu amigo, tá chegando a 10 pontos na tabela de classificação. Pacatuba é uma lanterna, viu, Deus? É sim. Mas o Itapipoca é danado assim mesmo, não é não, Demonte? Contra um time de fraca qualidade. Mais um, o Itapipoca empatou com o Icasa também, Demonte. Esse é o futebol do Timaço da Vale FM. Deixa eu puxar o saco do Itapipoca, Demonte. Comercial Zênio, shopping da indústria da construção civil, são mais de 6 mil. E tem das melhores marcas na Avenida Padre Cícero, 2370, concessionária dos produtos Steel. Rastro, pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, rodas, baterias e muito mais. Na Rastro Pneus, 19 anos de liderança. Delis Doces, bolos, tortas, brownies, bem casados, docinhos. Na Avenida Carlos Cruz, 2651. O telefone e o WhatsApp é o 988732123. É mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. Transmissão do canal do YouTube do Timaço da Vale FM. O oferecimento da pizzaria
e hamburgueria Uval para você, meu amigo. Pedidos depois do jogo, 988429514. Se quiser pedir agora também dá certo. Olha a bola, vem levantada, é bola para em casa, brigou por ela ali o Verdão, ela vai saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta. É bola que é favorável ao time do Cariri. Finalzinho do primeiro tempo de partida, sinal eletrônico do timaço da Vale marcando. 48 pelo meu, 48 minutos, etapa inicial de jogo, primeiro tempo partida, na Arena Romeirão, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol que vai dando em casa, 1 para o time de casa, 0 para o time do Cariri, e o Cariri tenta de novo, da Silva, pisa na bola, e vem a marcação, pressão do Juliano, ele vira a bola pelo setor direito agora, tenta no campo defensivo, Guidio, atrás com o Will, o Natan tá aqui do outro lado, ele já passa a bola pro Natan, mais à frente o da Silva, pressionado pelo Batata, não, era o Juliano, devolve a bola, mais atrás agora com o time do Cariri, vem Charles agora, camisa número 4 do time do Cariri, levantou buscando o Thiaguinho pela ponta canhota, ele fez o giro de corpo, domina a bola, tenta a jogada para o time do Cariri, vai pro mano a mano para cima do Jonas, volta um pouco o lance, bola pro Leandro Mendes, agora trabalha o lateral do time do Cariri, levantou a bola para a área, subiu, Fábio, foi lá do segundo andar, hein, Matheus? Na tentativa, o Cariri com pouquíssimos ataques nesse primeiro tempo, bola alçada na área, estava lá o camisa 9 Daxon, não conseguiu cabecear, Fábio segurou sem dificuldades na informação de Diniz Supermercado. E aqui vem o time de casa, bola pelo meio, Felipe Dias recebe a bola, foge da marcação, vem descendo, estão dando espaço, ele vai levando, abre bola pela ponta, pediu na frente, bola mais atrás agora com o Boré, lateral do time de casa, boa bola pro meio, agora vem tentando o Cláudio Júnior, botou na frente, passou, brigou, falta, aí ele atropelou, aí não vale, 49 pelo meu, futebol do Timaço, cansado de pagar contas absurdas de energia, Gênesis Solar é a solução. Ligue 981237956. Fale com meu amigo Luciano Carvalho. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará. De canta em todo canto tem Diniz. Lá vem o Verdão, Bruninho, boa bola pro Juliano na área. Cruzamento muito forte. O Juliano deu uma pancada na bola quando deveria ter só feito o cruzamento leve. Fim de papo, primeiro tempo encerrado, intervalo, show do Timaço. Bom, acabou o primeiro tempo e Casa vence pelo placar de 1-0, segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual da Segunda Divisão. Pedro Paulo Vieira, Matheus Ferreira, tem condição de algum registro por aí no gramado? Verdão do Cariri conquistando mais vitória, mas não tem mais 100%. Já matou com o Itapipoca, mas segue na ponta, né? E agora o técnico Leandro vai conversar com os atletas, ao meu ver, só para corrigir falhas nas questões ofensivas. O placar é favorável, mas é pouco pelo que o Icasa criou. Pouquíssimos ataques para o Cariri, esse é o destaque do Cariri, do Negro Anil, nesse primeiro tempo. O técnico Adelmo Soares bem satisfeito, os jogadores já a caminho dos vestiários. Tá bom então, muito obrigado ao nosso querido Pedro Paulo Vieira e o Matheus Ferreira, com informações lá no gramado da Arena Romeirão, de por enquanto, 1 para o Icasa, 0 para o Cariri, aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM, nós já acompanhamos o empate do Guarani de Juazeiro, 1-1 diante da equipe do Maranguape, o jogo tá acabando aqui no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, também pela segundona, o Itapipoca vai derrotando o Pacatuba pelo placar de 2-0, bom, deixe-me trazer aqui a informação do Campeonato Cearense. Na fase semifinal, o jogo da volta, por enquanto tem pênalti aqui, pênalti para o Fortaleza, o Lutiero marcou um gol, mas acabou sendo invalidado, agora tem pênalti em favor do Fortaleza, ainda no primeiro tempo, estamos com 8 minutos já de acréscimos lá na Arena Castelão, Fortaleza e Maracanã decidem quem vai para a decisão do Campeonato Cearense, para enfrentar o Ceará, que ontem eliminou a equipe do Ferroviário, e tem gol do Fortaleza, abre o placar o Fortaleza na cobrança de penalidade máxima. O gol foi marcado, Fortaleza faz 1-0 diante da equipe do Maracanã. Intervalo, a gente volta já já com muito mais aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Pense nisso. A vida sem uma meta é uma vida completamente vazia. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você.
A força do Rock Brasil vai invadir o Cariri. Vem aí, Holiday Rock. O evento que vai reunir duas das maiores bandas do Brasil. Você vai vibrar com o Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Vai ser diferente. 30 de abril, 10 da noite, no Praia Parque, em Juazeiro do Norte. Holiday Rock, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Participações: Banda Alquimia e Rafael De Ângelo. Garanta já o seu ingresso individual ou mesa para 4 pessoas na Virtual Ticket ou nos pontos credenciados. Essa cena não pode faltar na sua história. Holiday Rock, um show histórico, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Apoio: Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Job Roupas Profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos liderando o mercado no Cariri. Avani Landim Produções, alugue o seu vestido e ganhe a maquiagem e o penteado. E a agência MM Digital, seu sucesso digital começa aqui. Dá pra ver na cidade em todo canto. Melhoria e nossa gente é canto. Melhoria e nossa gente é canto. Melhoria e nossa gente é canto. Melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte. O progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar. Em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança. Em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação. Novas escolas e UBS. Centro de reabilitação. Obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só. O jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura. Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade. Pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir. Trabalhando junto com o povo. Assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM. Bom, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM, faltando 2 minutos para as 18 horas. Meu querido Boi da Rifa, um abraço para você, Boi, obrigado pela audiência. Vamos de opinião aqui no Timaço da Vale FM. Por enquanto, 1 para o Icasa, 0 para o Cariri. Tá chegando o meu querido... Querido Demontier Tenório, o resultado até o momento é justo para o Icasa? Um abraço para você, filho. A vitória, boa tarde, boa noite, João Filho. A vitória, sim. O placar, não. Eu acho que o Icasa poderia ter enfiado algo mais aí no Cariri e saído aqui com um placar ainda mais elástico e mais tranquilo para a etapa complementar, porque está muito à vontade dentro de campo. Interessante, João Filho, é você perceber que algumas peças nesse time do Icasa, elas vão se encaixando pouco a pouco. E isso é bom que a gente vá citando, até porque em momentos outros a gente acabou criticando o comportamento de alguns jogadores. E a gente tem que ter, vamos dizer assim, a responsabilidade de fazer esse reconhecimento também. Mas nunca aquele tipo de crítica dura, mas numa busca de tentar corrigir de alguma forma,
né? E o Icasa me parece que está buscando fazer isso no dia a dia, nos treinos e até mesmo durante as partidas. Eu vou citar alguns exemplos. Esse sistema defensivo, esse lateral direito Jonas, que a gente tanto criticou com algumas partidas aqui até de certa forma esquisita, ele evoluiu um pouco. Ele está se encorajando mais. E o mais interessante, ele consegue já desenvolver esse papel de se tornar uma opção também ofensiva com uma qualidade um pouco melhor. Porque isso a gente não via. O Jonas que a gente viu em outras jornadas aqui, acanhado e praticamente inexistente em termos de apoio ao setor ofensivo. Hoje a gente já vê esse atleta com melhor desenvoltura dentro de campo. Esse Felipe Dias, o volante, sempre muito seguro. É um cara que não tem bola perdida, que não está ali para brincadeira. Ali encostado, você encontra o Juliano, que a meu ver é o jogador que mais avançou tecnicamente nesse time do Icasa. Teve de fora, e agora analisando pelo jogo de hoje, você chega a uma conclusão de que ele pode ter feito e deve ter feito falta ao time do Icasa no embate contra o Itapipoca. Principalmente porque quem jogou fora de casa em 2 oportunidades, como foi o Verdão do Cariri, você vai perceber que o Juliano, ele mostra isso claramente no jogo de hoje, ele é quem dá a melhor tranquilidade no momento da recomposição ao time do Icasa. Com segurança e, sobretudo, com velocidade, porque ele volta com vontade de resolver a parada lá atrás, de ajudar os seus companheiros. Então, nessa missão de buscar uma recomposição, eu pude observar em várias oportunidades o Juliano destruindo a jogada do adversário, ele roubando a bola, ele retornava recompondo o time do Icasa e voltava com a bola, um negócio muito interessante. Não tem jogada perdida para esse rapaz. Por isso que ele se destaca muito. E até mais que isso. Ele se oferecendo como um elemento ali, nas proximidades do próprio Bruninho, até como homem não só de ligação com o ataque, mas alguém que chegou a se oferecer como opção de ataque. O Bruninho me parece assim um pouco abaixo do padrão. Eu já tive a oportunidade de ver partidas bem melhores do Bruninho. Esse do Itapajé com muita vontade, com muita determinação. As suas escapadas aqui pelo setor direito, quase sempre ele está levando vantagem em cima do Leandro Mendes. Por isso que a torcida do Icasa, por diversas vezes, se levantou aqui e vibrou, não só pelo desempenho do Dudu Itapajé nesse confronto, mas, sobretudo, aquela triste lembrança da responsabilidade, não dele, mas do time do Icasa. O Leandro teve uma participação pelo fato de o Icasa não estar na primeira divisão. Enfim, mas um time que está buscando melhorar e melhorando o seu padrão dia a dia. Certamente isso aí tem o olhar, né, do técnico Leandro Campos no time do Icasa. Time leve, mais solto, um índice menor de passes errados. Quando ele segue para o ataque com uma mecânica muito melhor, ele se apresenta com essa faceta, e por isso que eu disse aqui, numa das minhas primeiras participações, que esse time do Icasa é o time que o torcedor gosta de ver. Ou seja, que fez um gol, que continuou buscando e encurralou o adversário. Eu não lembro, sinceramente falando, de uma oportunidade ou de uma grande defesa do goleiro Fábio. Ele me parece ter sido ali um espectador apenas, assistindo ao jogo. Se tivesse levado um tamborete para que ele pudesse sentar e ficar não tão confortavelmente, mas pelo menos descansando, poderia até ter feito isso, porque o time do Cariri não disse a que veio em termos ofensivos. E o Júnior Batata,
ele é um jogador que a gente criticou bastante. Não só foi o autor do passe aqui para que o Icasa chegasse à abertura do placar, mas um jogador que está se movimentando mais. Isso tentando, naturalmente, confundir o sistema defensivo do adversário. E ele está se tornando, sabe, João Filho, um exímio cobrador de faltas. Já acertou uma, fez um gol. No jogo anterior, até que bateu bem uma falta e o goleiro fez uma grande defesa. E aqui, novamente, o Batata, do mesmo lugar. Parece que naquele lado ali do campo não tem outro cobrador. E ele já vai pegando a bola com aquela confiança que o torcedor gosta de ver. E com essa confiança que o torcedor gosta, foi a mesma confiança com que ele cobrou a falta e obrigou o goleiro do Cariri, Flaismar, a fazer uma grande defesa. Por isso que eu percebo claramente, eu percebi aqui, João Filho, que o torcedor do Icasa, ele aplaudiu o time no final do primeiro tempo. Porque ele já começou fulminante, com 2 minutos, o Batata travou ali uma jogada, poderia ter feito o primeiro. Edmário, praticamente no mesmo lance de cabeça, colocou para fora. Aos 3, uma jogada de profundidade. O Júnior Batata, vendo o deslocamento do Cláudio Júnior, abriu para que ele pudesse, no chute cruzado, fazer o primeiro gol do Icasa. Aos 19, outra boa jogada, outra boa trama do ataque alviverde, quase que chegava ao segundo. Aos 40, aquela falta do Batata que eu me referi aqui. Aos 41, o Cláudio Júnior no chute cruzado, numa escapada pela direita, bem que poderia ter marcado o segundo gol. O que o torcedor espera do Icasa é que ele retorne com a mesma vontade, com a mesma disposição, para que ele possa estabelecer um placar ainda mais elástico. Até porque, João Filho, a essas alturas da competição, o time do Icasa não está mais desgarrado dos demais. Por exemplo, o empate aqui seria uma tragédia, porque o Itapipoca está encostando ali, está chegando a 10 pontos ganhos, e essa diferença cairia para apenas 1 ponto. Por isso que o Icasa precisa ganhar, e é uma vitória que interessa também ao Guarani, porque o Guarani só fica na 4ª colocação se o time do Icasa conseguir essa vitória aqui diante do Cariri, porque não tem saldo nem déficit o rubro-negro juazeirense, e o Cariri, que estava nessa mesma situação, ele está perdendo o jogo, está ficando com um saldo negativo de 1 gol. Passa a ideia, às vezes, mas é algo muito vago, de que o Icasa está sobrando na competição. Não é verdade. A pompa que ele traz hoje aqui para o Romeirão, por exemplo, de melhor ataque, 7 gols, melhor defesa, tomou apenas 2 gols, o time que mais venceu, 3, está chegando à 4ª vitória, o time invicto da competição, mesmo ao lado ali do Itapipoca e do Tiradentes, mas está invicto, traz consigo também essa situação. O time que mais arrecadou, o time que tem o artilheiro da competição, agora isolado, o Cláudio Júnior com 3 gols. Então é toda uma situação extremamente favorável que passa essa ideia. Mas ele precisa ter a garantia dessa vitória aqui. E se for possível, e o torcedor bem que agradeceria, com o placar ainda mais elástico, meu caro João Filho. Tá bom então, Demontia Tenório, muito obrigado pelo seu comentário. Ponto final aqui no intervalo show do Timaço da Vale FM. Resultado final, o Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu venceu o Vasco da Gama por 1-0. Flamengo e Nova Iguaçu vão decidir o Campeonato do Rio de Janeiro. Tá de volta ele para reassumir o comando da nossa grande jornada esportiva, a Força Jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Valeu,
João Filho comandou o intervalo show do futebol do timaço da Vale FM. Intervalo de jogo aqui na Arena Romeirão. De 1 para o time de casa, 0 para o time do Cariri. Verdão voltou, mudou ou não, meu caro PPV? Mudou só de lado, viu, Delton? Sem modificações a equipe do Icasa para o início do segundo tempo. Você ouviu, né, o que disse Demontier com você, né? Tá gaiato, né? Gatinho, rapaz. À vontade, estamos ganhando, né? Cariri mudou ou não, Matheus Ferreira? Sem alterações no início desse segundo tempo, Delton Sá. Então as mesmas formações, rola a bola, começa o segundo tempo. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. Comando do futebol, um show do timaço da Vale FM. E casa tem 45 minutos para confirmar a vitória. Já o Cariri tem 45 minutos para tentar reverter a situação no Campeonato Cearense de Futebol da Série B. Lá vem bola para o time de casa. Edmário domina a bola, vem no campo ofensivo. Abre jogada buscando a participação agora do Boré. Recebe a bola, ninguém marca a distância ali do Davi Torres. Agora o jogador Boré, olha só, se livrou do primeiro. Vai tentando a fila, aí caiu, escorregou. Falta dele, disse o árbitro da partida. É bola para o time de casa, é bola para o time do Verdão do Cariri. Caído também o jogador do time do Cariri ali sentindo na disputa de bola com o Boré, lateral do time do Verdão, levantando o guincho número 8. É bola para o time de casa, é bola para o Verdão. Vem Edmário para fazer a cobrança da falta para o time de casa no campo defensivo, ainda pelo setor esquerdo defensivo. Bola vem curtinha agora, domina, trabalha o Boré, trabalha a bola com o Felipe Dias, recebeu pelo meio campo, agora distribui jogada. Juliano tá pressionado, volta um pouco o lance, bola com o Juan, vem pela direita, pressionado pelo Daxon. O Juan com ela mandou na frente agora. O Bruninho passou, boa bola, vem pro Jonas, vem descendo, pediu o Cláudio Júnior, cruzamento, Batata! Aí não dá. Que coisa feia, Batata, hein, PPV? Pois é, Delton, uma boa chegada do time do Icasa, do Juan para o Bruninho, do Bruninho para o Jonas, do Jonas para o Batata. E aí o Batata acabou inventando, mas não deu certo. Tiro de meta já cobrado. Segue 1-0 o Verdão do Cariri em nome de Ramagem Couros. Essa bola do Batata lembrou um amigo meu jogando no racha ali, tentando fazer um voleio desse, meu amigo. Todo desengonçado, mas aí não conseguiu. A bola foi direto lá na bola do Batata, foi pra fora. É falta para o time de casa ali pertinho do ciclo central do gramado. Cariri da Sorte tem um HB20 no prêmio principal do próximo final de semana. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes presente em todo momento. São 8 lojas, eu disse Farmácias Fernandes. Olha a bola para o time de casa, domina para pelo setor canhoto por ali, o ali direito o Juan. Ele abre jogada lá pela ponta. Veio em casa tentando o Juliano. Isso com bola para o Bruninho. Foi muito forte a bola lá pelo setor direito. Ela sai pela linha lateral, é manual para o time do Cariri. Vem para bola o Leandro Mendes, lá perto da Fúria. O Leandro deve estar sendo lá, hein? A vaia da galera do Verdão. Vai Leandro Mendes pra bola. Ele manda a bola à frente, agora vem tentando o time do Cariri. Bola mais atrás agora com o Guido, brigou o Verdão. Bola saiu pela linha lateral, é novo manual para o time do Cariri. Lá pelo setor canhoto, continua a bola para o Leandro Mendes. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Cristalização de vidros também. Tem película de alta performance na Só Fumê Service, na José Marrocos. Também em nome de Casa com Materiais de Construção. Casa com a casa é sua. Isso tudo foi um relâmpago, Demonteta, na hora que eu tava com a bicha. E no intervalo nós tivemos 2 trovões e agora o terceiro. Olha o trovão. Aí eu me lembrei daquele narrador da TVC da TV, que ele disse, ai, 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 do em casa, rapaz, se caiu um toro ontem eu vi uma placa exibida por um torcedor do Ceará no Castelão, que isso mostra o poder de criatividade do cearense, que é o estado que mais tem humoristas, né? Ele exibiu uma placa e a TV mostrou, dizendo, esse time do Ceará tá igual o cachorro lá de casa, só tem pulga. Olha a bola pro time do Cariri. Lá vem descendo agora Guidio, recebe a bola pela intermediária. Vem pro campo ofensivo, levantou a bola pela ponta. Muito forte, direto pra linha de fundo, é só tiro de meta. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está no Novo Rio. Casa com materiais de construção, casa com a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Panebom Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca,
com o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca, pedidos 988657741. Lá vem a bola para o time de Casa Verdão, vem descendo o Jonas, vem aberto pela ponta, vai pintar no cruzamento, ele domina, vem pra cima, Jonas bota espaço, cruzou, bola, tiro, a defesa do time do Cariri cai nos pés do da Silva, ele bota na frente, corta Juan pro time do Verdão, ela cai no meio, agora Bruninho, pisa na bola, faz o giro, volta o lance, Juan de novo zagueirão, vai inverter a jogada, vira a bola pra canhota agora com o Dudu Itapajé, mais atrás agora com o Boré, passou Felipe Dias, pediu a bola, ele prefere jogar atrás agora com o zagueiro Edmário, Edmário meteu em profundidade pro meio, o lance é bom, Batata fez o pivô, falta nele, o da Silva passou o rodo no homem, e aí meu amigo, recebeu amarelo, hein meu caro PPV. Pois é, boa chegada do time do Icasa, quando o Batata ia fazer o giro, da Silva chegou fazendo a falta. Bom momento para o Verdão do Cariri, uma verdadeira conferência para ver quem vai bater a falta. E se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação da Silva. Camisa 5 do Cariri foi amarelado, se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. É, mas o galera do Cariri ali não quer nem deixar cobrar, foi reclamado o cartão que foi dado pro da Silva. Acho que foi bem aplicado, tanto que o da Silva foi o único que não reclamou, que recebeu o cartão amarelo. Recebeu, se levantou, foi lá pro canto dele. Mas a pressão dos jogadores do time do Cariri pra cima do time do Verdão do Cariri. Futebol, um show do timaço da Vale FM. Engazeiras Construções, tudo para sobra, pelo menor preço, parcelando tudo no cheque do cartão. A margem, couros, bom gosto e criatividade. A nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Sempre em sintonia com o que há de mais moderno para você. Hotel Amoarama, a casa do Caririense na capital cearense. Quer economizar a hora de construir ou reformar? Madeireira Beira-Rio é o lugar. Rodovia Juazeiro Barbalha na Avenida Leão Sampaio. ESC pré-vestibular e cursos. Olha a falta para o time de casa. O lance é bom para o Verdão. Tem 3 jogadores que estão próximos à bola. Vai autorizar o matou da partida. Juliano, Boré, o Júnior Batata. Vamos ver quem cobra. Partiu Juliano na cobrança, bateu na barreira. Tira o Cariri, o perigo dali. Ela vai sobrando atrás agora para o Juan. Vem o zagueirão do time de casa para ficar com a bola pelo setor direito. Domina a bola, Juan, para o time de casa, larga a bola mais à frente, agora buscando o Jonas, já no campo ofensivo, recebeu a bola, partiu para o Cláudio Júnior, ele vai receber em condição de impedimento, subiu a bandeirinha, PPV. Tava na banheira o Cláudio Júnior, bandeirinha esperto, marcou, vai recolocar a bola em jogo, o zagueirão Natan da equipe do Cariri, 1-0 Verdão, em nome de ESC pré-vestibular. Gol! Governo do Estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar, o Ceará pintou o gol no futebol do Brasil. Quartas de final do Campeonato Paulista, é gol do Novo Horizontino que faz 1-0 no São Paulo. Governo do Estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar, o Ceará. Fox quer consertar o seu smartphone, seu iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados na região do Cariri estão na Fox. Quer comprar? Lá também tem toda a linha, tem novidades para você na Fox. Dá uma passadinha em uma das lojas, tem no Crato, tem em Juazeiro, tem no Cariri Shopping. Olha o Icasa tentando, o Bruninho na ponta, a marcação do time do Cariri, colocando a bola para a linha lateral. É manual para o time do Icasa, bota peça, Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na rua São Pedro. Olha a bola para o time do Icasa, bola pelo setor direito. O que é que o bandeirinha está sinalizando ali? Confusão aqui, o Bruninho e o Leandro Mendes estão se estranhando, viu? É, rapaz, é o bandeirinha, correu pra lá, vai chamando o Bruninho, Leandro Mendes ali do lado, os 2 jogadores, o árbitro sai todo mundo, ficam só os 2, que eu vou dar uma bronca agora. Na próxima tem a palmatória, lembra, Demontinho, da palmatória? Lembra? Ainda levei umas palmadas. Levou umas palmadas ainda? Sim, senhor. Hoje em dia, se fizer isso, tu já sabe o que é que Na dá, hora né? da alfabetização. Eita, mas rapaz, eu levei umas palmadas. Quando pedir a cartilha, se não dissesse tudo, meu amigo. Lá vem o time de casa, a bola foi levantada para área, agora subiu, tirou o time do Cariri, mandava na prainha lateral, é novo manual para o time de casa, de novo lá pela direita. Vem pra bola o Jonas, número 2, o time do Verdão do Cariri. 2 não, o Jonas não tá com a camisa número 2, tá com a 13. Vem pra bola o Jonas, ele cobra a bola curtinha, voltou para ele, agora pintou o cruzamento, levantou a bola para o desvio.
Gil, bola vai direto para a linha de fundo, era a tentativa do Dudu Itapajé, a bola foi direto para a linha de fundo. Baleia Burger, o melhor hambúrguer, pelo menos na preço da cidade, vai sobrar o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Acho que eu vou logo fazer meu pedido agora ao vivo. Será que o pessoal do Baleia está ouvindo a transmissão? Porque se tiver, prepara que quando terminar o jogo eu vou por aí para comer o meu Baleia Burger, o melhor hambúrguer, pelo menos na preço da cidade. O Icasa tenta, a bola vem na frente agora, e vê o Verdão, boa bola, e Júnior Batata pegou mal na bola na devolução. Agora vem o time do Cariri, Curtinho, agora Guidio, ele se livra do Júnior Batata, volta o jogo, bola mais atrás agora, trabalha por ali o Natan, número 17 no time do Cariri, vira o jogo pro Charles, recebe pela direita defensiva, agora o Will tá aberto pelo setor direito, o Charles volta o lance, bola de novo com o Natan na defensiva, boa bola agora pro meio com o da Silva, vem carregando o piano da Silva lá pela intermediária, canhota do time do Cariri, meteu bola em profundidade e corta o time de casa com o Edmário, Felipe Dias de cabeça, recua a bola pro goleiro Fábio do time do Verdão do Cariri. Futebol do Timaço da Vale FM, em nome do Centro Universitário Leão, Sampaio de Leão, a sua primeira opção, Guarabara, satisfação em todos os sentidos, Expresso Guarabara, conforto indo e voltando, e atenção galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km, está na Novo Rio, minutinho só, lá vem o Verdão, vem descendo o time de casa, Cláudio Júnior, cruzamento pro Dudu, corta o time do Cariri, manda a bola pra linha de fundo, escanteio pro Verdão, em Pedro Paulo Vieira. Mais uma boa chegada da equipe do Icasa, o Bruninho, uma bela triangulação do ataque do Verdão no Cariri, o Bruninho lançou do Itapajé e o Will tá atento, mandou para esquinado, Dudu Itapajé na cobrança, vai chuveirar na área do time do Cariri, que é só defesa. Tudo isso em nome de Sofumê Service. Vem pra bola Verdão, autorizou o ato da partida, o Icasa vem pra bola com 11 deste segundo tempo, bola na primeira trave, o desvio, a bola sobrou na segunda, ela vai passando, Edmário ganha, a bola ganhando, o time de casa recua, bola pela esquerda agora, olha o Boré, foi pra cima, pisou na bola, se livrou, bola de novo, Edmário, aí o zagueirão fez o giro, falta nele, do Thiaguinho em PPV. Mas bom momento para o time do Icasa, mais uma falta, quem está se organizando ali para cobrar é o Boré, lateral esquerdo, mais uma chuveirada na área do time do Cariri. Falta para o time do Icasa, a bola para o Verdão do Cariri, 1-0 o placar do jogo, tem falta ali pelo setor esquerdo do time do Verdão, vai ter alteração no jogo, muda o time do Cariri, já a primeira alteração do jogo, primeira alteração da partida, jogador já está ali na lateral do campo para entrar, tem jogador do Verdão também terminando o aquecimento, daqui a pouquinho nós teremos alteração dos dois lados, uma para o lado, outra para o outro, olha a bola para o time do Icasa, a bola para o Verdão, tá ali Juliano, próximo da bola também, tá ali o Boré, camisa número 6 do time do Icasa, lance pro Verdão, a bola vai chuveirar na área, 12 minutos passados pelo meu cronômetro, muita demora para cobrança da falta, mais de 1 minuto para autorizar, partiu o Boré, deixou a bola pro Juliano, vem a cobrança, na verdade o Dudu levantou pro meu goleirão, Flaismar tirou, voltou, tira o time do Cariri, a bola vai sobrando agora com o Juliano, lá atrás, mandou bola para cima, o Flaismar tá caído, tem que parar o jogo, arbitragem. Para o jogo, o Flaismar tá caído no lance anterior. Zé Gabriel. Nós teremos agora alterações. Lá vem no Cariri, é o primeiro. Sai da Silva, quem é o 16, hein, meu caro? Entra o Zé Gabriel com a 16, sai o 5 da Silva. Na informação, a alteração é na informação de Casa Com. A casa é sua. O juazeirense Zé Gabriel vem pro jogo, camisa 16. Chegou, vai mudar o Verdão, hein, meu caro PPV? Vai mudar o Verdão do Cariri. Tá saindo com a camisa 11, Dudu Itapajé. Tá saindo Dudu Itapajé para a entrada com a camisa 7, Rodney. Rodney que hoje vai atuar como atacante. Tá entrando no lugar de Dudu Itapajé. Tudo isso em nome de Casa Com, a casa é sua. Os dois times mudaram, e atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km, está na Novo Rio, informando a hora. São 18 horas e 23 minutos, 6h23 da noite, torcedor ligado no futebol no Timaço da Vale FM. Ares Motos, você compra sua moto Honda com 0 de entrada na Ares Motos, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro são passados 13 minutos e 30 passados, etapa final de jogo, segundo tempo de partida, 13h30 na Arena Romeirão.
Cariri da Sorte informando aqui. 1 pro Icasa, 0 pro time do Cariri. Jogo encerrado, Itapipoca venceu o Pacatuba pelo placar de 2-0 também pela segundona. Um abraço pro Cláudio Macedo e o Kennedy Macedo na sintonia do Timaço no Parque São Geraldo. A informação para Madeireira, Beira Rio. Olha o Cariri vem chegando na bola cruzada de Mário. Zagueirão salvou. A chuva chegou com força. O Cariri também. Escanteio para o time do Cariri. Vem bola para o time do Cariri. Cai água. Chuva na Arena Romeirão. Tiaguinho. Vai Tiaguinho para fazer a cobrança. Campo agora escorregadio. Partiu para a bola, levantou. Vem pro meio, tirou a zaga do Icasa na primeira, complementou na segunda. Vai tentar ligar o contra-ataque ali. Bola cai no meu campo. Bruninho engana a bola, levantou mais à frente. Agora vai responder o Guidio na zaga do time do Cariri. Mandou a bola pro meio do tumulto. Muito forte. Direto para a linha de fundo. Mandar um grande abraço, meu amigo Arlindo. Alô, Arlindo. Aquele abraço pra galera lá do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Mandar um abraço pro Júnior Cabeção. Júnior tá lá, Cabeção. Eita, meus repórteres agora estão tomando banho. Nenhum trouxe capa pra cá. Não tem espuma. Ninguém lembrava, né, que podia chover, mas tudo bem. Meu amigo, olha o quanto de água cai nessa Na lua que tava, meu amigo, não dava pra aliviar, não. Não deu pra aliviar, não. Lá vem o time do Cariri agora. Olha, o Davi vira o jogo, boa bola pro time do Cariri, vem chegando ali, Dalvan no cruzamento, tirou a zaga do time de casa. Ela volta com o Guidio, ele domina a bola pela intermediária, abre jogada de novo agora, tentou Dalvan, botou na frente, agora vem pra linha de fundo, foi pra cima do Boré, tentou lance de novo, cruzou pra segunda trave. Muito forte, a bola foi direto pra linha de fundo, é só tiro de meta para o time do Verdão do Cariri. Garagem Veículos Multimarcas, é o carro seminovo com procedência e garantia. Garagem Veículos na Avenida Padre Cícero, esquina com a Avenida Carlos Cruz. 30 de abril, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, mais um evento da J. Rodrigues, Padim Produções e Vale FM. Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial, o engenheiro José Valta 280 do Antônio Vieira, organização do André Lemos, comercial Zeno Shopping da Indústria e da construção civil. Lá vem de novo o time do Cariri. Parece que a chuva está sendo melhor para o Cariri, né, Montier Tenório? O Cariri está se adaptando melhor à chuva, né, Montier? Parece que é tipo aquela Fórmula 1. O Ayrton Senna se dava muito bem na chuva, né? Mas o Cariri está mais animado. Tá, com a chuva. Eu tenho a impressão que ele estava precisando de um pouco de água, de trovão, de relâmpago, para representar ali uma espécie de circuito, né? Para animar o time do Cariri. Agora, Demontier, só cortando. Olha como tá legal o guarda-chuva de Adalberto Amorim. Tu tá vendo lá embaixo o guarda-chuva? Aí, a cadeira, né? Alberto, sai da chuva para meu filho não gripar. O guarda-chuva de Adalberto Amorim é massa, viu? Essa aí não perde a gripe não, viu, Adalberto? Tira uma foto, Demontier. Tem que ter resenha com esse negócio dessa foto. Não dá para me tirar o Adalberto com o seu guarda-chuva ali na beira do campo. Eita, Adalberto! Olha a falta para o time do Cariri no lance agora. Pintou o gol no futebol do Brasil. É o empate do São Paulo. Ferreirinha. São Paulo e Novo Horizontino agora no Paulistão. 1-1. Adalberto abriu, largou a cadeira e saiu, deu uma tira. Adalberto, não deixa Deus fazer isso não, Adalberto. Olha a bola pro time do Icasa, é falta pro Icasa não, pro Cariri, a falta é perigosa. Mas a chuva já está diminuindo a chuva, está diminuindo a intensidade da chuva. Olha a falta. Só se for do seu lado aí, viu, Del? Não, pela quantidade de água que está descendo aqui, já dá para perceber que ela já diminuiu, viu? Já diminuiu bastante. Olha a bola para o time do Cariri. Vem bola para o time do Cariri. 1-0 o placar do jogo. Vence o Verdão. Arena Romeirão. A falta é perigosa. Gramado escorregadio. É bola perigosa. Felipe ali o Guidio. Vamos ver quem cobra. A arbitragem vai autorizar a cobrança. É bola para o time do Cariri. Partiu, vem a pancada. Bola para o gol. Bateu, pegou, largou na segunda. Foi buscar o Fábio. Eu disse que o gramado tá escorregadio, hein, Matheus? Mais uma tentativa do Cariri de falta. O goleiro Fábio recebeu a bola, bateu roupa, mas conseguiu segurar.
Já foi feita a reposição. Delton Vem o Sá. time de casa, a bola vem aberta. Rodney vem pela ponta, agora domina a bola na canhotinha. Lá vem o jogador de ataque do time do Verdão, puxou pro meio, se livrou da marcação. Rodney passa a bola pro Júnior Batata. Tentou fazer o corta-luz, o Batata não entregou a bola pra ele. Carregou o piano lá pela ponta. Que é isso, Batata? Aí o nome disso aí, sabe o que é, meu amigo? É fominha, sabia, o PPV? E sentiu. Batata não devolveu pro Rodney, sentiu. E o Leandro Campos já sinalizou. Daqui a pouco o Mário Sérgio vai pintar mudança na equipe do Verdão do Cariri. Esse Mário Sérgio é amuleto da sorte do Verdão do Cariri. Mário Sérgio é o Super Mário, vem pro jogo. Mário Sérgio, o Super Mário, vem pro jogo no time do Verdão do Cariri. Futebol no timaço em nome de Delis, doces, bolos, tortas, brownies, bem casados docinhos, Avenida Carlos Cruz, 2651, telefone WhatsApp 988732123. É mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades, em nome também de Rastro Pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, rodas, baterias e muito mais. Rastro Pneus, 19 anos de liderança. Já tem mudança no time de casa, já tem mudança no Verdão do Cariri, sempre em nome de Casa Com. Uma casa é sua, tá construído, vai para Casa Com. Transmissão do timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube. É um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval. Pedidos 98842-9514. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado do Ceará. De canto a canto, em todo canto tem um Diniz Supermercados. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveita e revenda joias da Dourado Joias. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros, vidraçaria. Ali o time de casa vem na bola ali dividido. O Juan foi inteligente, jogou a bola nos pés do Daxon. A bola saiu pela linha lateral. É manual para o time de casa. Tá de volta. Defensivo, quem tá de volta? O Batata desistiu de sair. Que é jogo. Batata, né? Foi um miguezão, chutou a bola daquela e disse, deixa eu dar um migué aqui pra dizer que foi a perna, né? Aí caiu pra todo mundo esquecer. Batata, bota essa perna no forno, na forma, Batata. Olha a bola para o time de casa lá pelo setor direito. Placar de 1-0, vence o Verdão do Cariri. É bola lá pelo setor direito. Chuva diminuindo na Arena Romeirão. Mas o gramado escorregadio. O jogo ficou perigoso agora para os goleiros. Olha a bola para o time de casa. Vira o jogo buscando o Bruninho. Vem a marcação do time. O Will corta pelo time do Cariri. Bola vai saindo pela linha lateral. É manual que foi abraço o time de casa pelo setor canhoto. O Boré vem para a cobrança. Joga a bola para o Bruninho. Antecipa, corta o time do Cariri. Briga pela bola o Verdão. Mais atrás agora com o Charles. Dele para o meio agora. Recebeu. Zé Gabriel. Volta o jogo. Aí espirra o taco na defesa do time do Cariri. A bola vai saindo pela linha lateral. É manual para o time de casa pelo setor canhoto. Vem para a bola o Boré, número 6, para fazer a cobrança do lateral para o time do Verdão do Cariri. Ali pelo setor canhoto. Ofensivo do time de casa, placar de 1-0, placar do primeiro tempo. Cláudio Júnior marcou o gol aos 3 minutos. Olha a bola por agora para o Júnior Batata. Ele foi empurrado, a arbitragem não deu falta, mandou seguir o lance, bola subiu, desceu agora. Edmário ia perdendo o tempo da bola, conseguiu cabecear. Felipe Dias joga a bola para frente, agora o jogo fica feio. Todo mundo sobe e testa na bola, ninguém domina, ninguém trata com carinho. Boré volta o jogo, bola para o goleirão Fábio agora na canhota. Aí manda a bola para frente, ela vai saindo pela linha lateral. É manual para o time do Cariri. Tem pressa o time do Cariri. Vem ali o Davi Torres, deixa a bola pro Will. E vem o camisa número 3 para cobrar a bola. Ele já andou bem uns 4 metros ali na cobrança. Vem pra bola o Will para cobrar o lateral. Ele joga a bola na frente agora. Vem tentando na área, cortou o time de casa. Ela vai saindo, não vale mais nada. É lateral pro time do Cariri. Vem o Will de novo pra bola pro time do Cariri. Ele vem para jogar a bola na área. Vai jogar lá na área do goleirão Fábio. Jogou a bola na primeira trave, subiu. O Edmário mandou pra linha de fundo. Escanteio, hein, Matheus? É escanteio para o Cariri. Na cobrança de lateral foi jogada na área. A zaga do Icasa retirou. É escanteio para o Cariri. Já na cobrança o Davi Torres. Torres com a 11. Vem Davi para fazer a cobrança. Escanteio para o time do Cariri. Vem bola, é bola perigosa contra o gol do Fábio. Autorizou o ato da partida. Davi Torres vem na perna canhota, levantou na primeira trave. Ela vai passando, chega tirando a zaga do Verdão. E ela vai saindo pela linha lateral. Demonte Tenório, 23 pelo meu cronômetro. Fala do jogo, Demonte. E o time do Icasa vai mudando para ver se melhora. Vem gente nova aí, Delton, porque o Icasa puxou o freio de mão. Me parece que não sabe jogar na chuva, porque ultimamente só dá praticamente o time do Cariri.
e o Batata vai embora. Agora imagina você... E o Bruninho também. Que no encaixe aí do contra-ataque, esse Cariri faz um gol e o Icasa não está mais encontrando o métier do jogo, a chave da partida, a chave do gol, aí complicaria bastante, viu, Delton? E principalmente no campeonato em que empates, eles não são novidades. Tá certo, o Verdão mudou. Quem foi que entrou aí? Vamos confirmar, 2 mudanças no Verdão do Cariri. A primeira agora não teve jeito. Saiu o Júnior Batata com a camisa 9, Mário Sérgio em campo com a camisa 17. A segunda mudança promove a estreia do Felipe Macena, que chegou esta semana ao Verdão do Cariri. Felipe Macena, 24 em campo, saiu o Bruninho com a 10, dando uma segurada, colocando o homem de marcação, o Leandro Campos. E se mudou, casa com a casa é sua na informação. E o Felipe já entrou também? Eu não vi o Felipe entrando, não. Entrou também Entrou, o Felipe? camisa 24. Beleza, olha a bola pro time do Cariri. Tira o Felipe Macena na primeira participação dele. Super Mario e o Felipe Macena estão em campo. Lá vem o Cariri, bola foi levantada pra área. O goleirão não saiu, a bola na trave vai entrando. Não entrou! Incrível! Incrível, essa bola não entrou no time do Cariri, ela tocou na trave, passou na frente do gol e saiu do outro lado. Que coisa, hein, Matheus Ferreira? No cruzamento bagunçou a zaga do Icasa. Daxon de cabeça tentou, bateu na trave. É escanteio para o Cariri. Na cobrança, camisa 11, Davi Torres. E vem pra bola, vem pra cobrança de escanteio. O Cariri chegou bem no lance. Partiu pra bola, levantamento pra segunda trave. O toque de cabeça do Davi Torres. Agora cabeceando, mandando a bola pra linha de fundo. É só tiro de meta. Futebol do timaço da Vale FM. E casa passou sufoco, passou sufoco. Dourados semi-joias e kit joias pra você ganhar dinheiro. Aproveita e revenda joias da Dourados na Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp 999933031. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Disse Alfa Vidros. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Alain Martelinho de Ouro, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Jumasa Esportes, quer comprar um material esportivo para sua equipe? Vai para Jumasa Esportes, quer comprar a premiação para o seu torneio? Vai para Jumasa Esportes. Você pratica badminton, você vai para Jumasa Esportes, futebol americano, vai que lá tem tudo para você que pratica esporte na Jumasa Esportes. São 35 anos na Santa Luzia, Rua Santa Luzia, em Juazeiro, do lado do Bradesco. Aqui tem bola pro time de casa, bola pro Verdão do Cariri pelo setor canhoto. Tá chegando aqui o Boré para fazer a cobrança do lateral pro time de casa. 1-0 é o placar do jogo. O Boré número 6 vem pra bola, ele cobra a bola curtinha na frente, agora tentando ali o caminho número 20, o Cláudio Júnior, bola saiu, é manual que favorece o time do Cariri, já foi feita a cobrança. Olha o Davi Torres, fez agora, tentava o Dalvan, melhor para o time de casa, recupera a Boré, fica com ela, bola curtinha agora com o Super Mário, tentou a tabelinha na frente ali com o Cláudio Júnior, rouba a bola, domina, Cláudio Júnior vem pelo meio, melhor para o time do Cariri, Zé Gabriel com a bola, ele vem para o time do Cariri, estica a bola na frente agora, buscando lá o Dalvan, já botou na frente agora, faz a finta de corpo, desce na velocidade, vem tentando lá o Thiaguinho para o time do Cariri pela ponta, marcação em cima dele, volta o lance, bola pelo meio, o Zé Gabriel pede, mais atrás agora com o Natan, do Natan pro Guidio, domina a bola para o time do Cariri, bola para o Zé Gabriel, muito forte, cortou o time de casa, o Verdão fica com a bola vem pro meio ali, vem pro lançamento do Felipe Macena, melhor para a defesa do time do Cariri, cortou, ela sobrou no meio, tentou Cláudio Júnior, a arbitragem disse que não houve nada, a bola subiu, desceu, ih, rapaz, os jogadores de casa não conseguiram dominar a bola, melhor para o time do Cariri, agradeceu o Guidio, sai jogando bola com o Zé Gabriel, agora recebeu pelo meio, já vira o jogo para setor canhoto defensivo do time do Cariri, lá no campo de defesa, Leandro Mendes manda a bola à frente agora, deu certo pro Dalvan, vem descendo, tem espaço, carrega o piano, passou a bola, aí não entendeu nada o companheiro, hein, Matheus? O Dalvan recebeu, tocou pro camisa 10, Thiaguinho, ele escorregou e não conseguiu dar prosseguimento na jogada. É tiro de meta para o Icasa, na cobrança o goleiro Fábio e na informação ESC, pré-vestibular e curso. Esse é o futebol do timaço da Vale FM, Amaraldinho, cidade esportiva de todo o interior do estado do Ceará. A bola vem agora para o time de casa, domina, bata no chão por ali, o Boré para o Edmário, o Edmário agora para o Felipe, tá pressionado, já vira o jogo lá para o jogador Juan, o Icasa vai girando a bola para o outro lado do campo, Juan carregando o piano, levando o time de casa, buscando o campo ofensivo, agora vai na perna direita, botou para frente, não tem ninguém, vem brigando agora Super Mário, para
para tentar ganhar a bola para o time de casa, melhor para o time do Cariri, já muda o time do Cariri, vem bola no campo ofensivo, bola agora para o Davi Torres, ele vai pro mano a mano, domina a bola para o time do Cariri, puxou na intermediária, levantou na frente, o lance é bom para o time do Cariri, vai saindo para, sobra mais atrás agora, vem por ali, boa bola, Davi Torres clareou, bateu pro gol, ela foi para fora, direto para a linha de fundo. Fala, João Filho. Aos 13, Moisés fez o segundo, aos 19, Marinho fez o terceiro, Fortaleza 3-0 no Maracanã. Ih, rapaz. Acho que o Fortaleza fez o primeiro jogo pensando no dinheiro da Copa do Brasil. Foi, e né? ele conquistou no meio de semana, né? Aí deu um mais trabalho para tranquilo. conquistar, viu? Aí 3-0, fácil, mole, né? E aí, novidade na final do Campeonato Cearense. Quem? Quem? Ceará e Fortaleza? A É novidade. inédito nessa decisão. Mudou. Mudou o Cariri, nome de casa com a casa é sua. Fala, meu caro Matheus Ferreira. Sai 7 Dalvan e entra 19 Rafinha Paulista. Rafinha Paulista com a 19, sai 7 Dalvan. Na informação de casa com a casa é sua. A filha tá em campo, camisa número 19. Olha a bola para o time do Cariri aqui pelo setor direito. O Cariri gostou do jogo. A chuva fez o Cariri melhorar no jogo. O Icasa me parece não tá com pneus para chuva, né, Montier? Lá vem o Will. Jogou bola na área agora. Subiu o desvio. Bola vem para a segunda trave. Zé Gabriel de cabeça no tumulto. Na batida, Fábio. Na batida ali, o Fábio estava no meio do gol para fazer a defesa. Era o Rafinha ali, era isso? Era a tentativa do Rafinha Paulista na área, recebeu, colocou no gol. O Fábio segurou com muita segurança. Já feita a reposição de bola para o time de casa na informação de Cariri da sorte. Esse é o futebol do Timaço da Vale FM. Atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio. Informando a hora. 18h41, 6h41 da noite, o torcedor ligado no futebol, o show do Timaço da Vale FM. Ares Motos, Morreveira de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 31 minutos passados, etapa final de jogo, segundo tempo de partida, 31 minutos, Arena Romeirão, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol. Cariri da Sorte tem um HB20 no prêmio principal no próximo final de semana, informando aqui pro time de casa, 0 pro time do Cariri. 19 horas, vale uma vaga na decisão do Mineiro. América contra o Atlético. Quem passar vai enfrentar o Cruzeiro. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. No comando do futebol, o show do Timaço da Vale FM. Oferecimento do governo do estado do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Também de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 8 lojas, eu disse. Farmácias Fernandes, olha em casa e roubando a bola ali. Ela sobra atrás agora com Faz-Mar. Demontier Tenório fala do jogo. Demontier Tenório, a chuva mudou o panorama do jogo, Demontier. Eu mal fechei a boca apontando essa probabilidade pelo próprio crescimento do Cariri, de que seria, por exemplo, para o time do Icasa... Quase que era um gol contra agora, Demontier. Você viu lá que perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo ele não perdeu. Sabe por quê, Delton? Porque ele não construiu. O time do Icasa encolheu dentro de campo, só dá Cariri nos últimos momentos. Ele vive um momento de sufoco. Ela vem bola, foi levantada agora para a área, o toque de cabeça para o meio do tumulto, fica a bola com Fábio. Demontier Tenório, Demontier. O problema Esse casa tá pedindo para tomar o gol e o Cariri tá quase chegando lá, Demontier. E o problema do Cariri é a afobação no momento de definir a partida. Momento para definir o jogo, para empatar, o Cariri já teve, naquele lance até esquisito, um desespero geral, um drama na zaga do time alviverde. Por sorte, a bola acabou indo para fora. O time do Cariri, Delton, com toda a evidência, ele já merece pelo menos um empate nesse jogo.
Meu amigo, o Cariri veio com a chuva pro segundo tempo. Cariri na sorte, é nosso, é daqui, é do Cariri, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marcos, número 408. Só Fumê tem película de alta performance. Casa com materiais de construção, casa como a casa é sua. Na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Novo Rio Chevrolet, seu Chevrolet 0 km com as melhores vantagens na Novo Rio. Pão é bom, Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produzidos de forma semi-artesanal, Pão é bom, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. São pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Eu disse, Churrascaria Mão de Vaca, pedidos 98865-7741 em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço na cidade, parcelando tudo no cheque ou no cartão. A Margem Couros, a nobreza do couro, agregada ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno para você. Hotel Amoarama, Casa do Caririense na capital cearense. Lá vem bola para o time de Casa do Campo Ofensivo. Super Mário tentou, cortou o time do Cariri. O Natan manda a bola para frente agora, vai tentando a defesa, choque ali entre o atacante Daxon e também o Edmário. Cortou, perdeu na primeira, perdeu na segunda, vai receber cartão Edmário, número 4 do Icasa. Se pintou o cartão. Madeireira Beira Rio na informação, hein, meu caro Matheus Ferreira? Falta do Edmário no setor de meio campo, em cima do Daxon, camisa 9. Ele recebeu o cartão amarelo e se recebeu o cartão Madeireira Beira Rio na informação. Se você está construindo, está reformando, Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro Barbalha, ESC, pré-vestibular e cursos. ESC, referência em concursos públicos preparatórios para o Enem e vestibulares. Conheça o site do ESC. ESC, pré-vestibular e cursos. Fox tem tudo em acessórios e assistência técnica para o seu smartphone. Fox em Crato, na Senador Pompeu, também em Juazeiro do Norte. Já muda o Cariri, vem mais alteração do time do Cariri, já confirma o Matheus Ferreira. Tem falta para o time do Cariri, a falta é perigosa. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua motoloja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. É bola para o time do Cariri, vamos ver ali, tá todo e casal na defesa, todo o Cariri, a exceção do Fraismar no campo ofensivo. É bola para o Cariri, é lance de perigo, a chuva parou a chuva, mas o gramado tá escorregadio. É bola para o time do Cariri, vai mandar a pancada agora o Guidio, é ele quem tá próximo da bola, o Leandro Mendes também. Vamos ver para a cobrança. 36 agora pelo meio, partiu, vem a pancada pro gol, desvio, defendeu Fábio, deu tapinha na bola e ela foi para escanteio. Escanteio agora, a bola pro time do Cariri. Rafinha vem pra bola, é pressão do Cariri no jogo, é pressão do Cariri. Rafinha vem pra bola, autorizou batendo a partida, vem na perna direita, levantou na primeira trave, cortou a zaga do time de Casa, voltou Zé Gabriel, pegou mal nela, direto pra linha de fundo, hein, Matheus? Na cobrança do Rafinha Paulista, ele colocou na área e o Zé Gabriel teve a oportunidade de converter, colocou pra fora, é tiro de meta. Goleiro Fábio na cobrança e teremos informações de alterações para o Negranil. Camisa 21 Balotelli e camisa 13 Marquinhos. Daqui a pouco eu confirmo com quem, no lugar de quem que eles vão entrar. Então vamos lá, primeiro o Balotelli, vai entrar o Balotelli, vai embora o Daxon, não é isso? Daxon, exatamente. Sai um atacante, entra o atacante 21 Balotelli no lugar do 9 Daxon. Primeira alteração em nome de Casa com a casa sua, muda de novo. 11 Davi Torres sai, entra 13 Marquinhos. Marquinhos entra para o Negranil com a 13 e sai o camisa 11 Davi Torres na informação de Casa com a casa sua. Manda um abraço pro Marconi do Panelão. Alô Marconi, aquele abraço, agora é fazendeiro. Olha o Felipe Macena, trabalha a bola pro Verdão do Cariri, colocou na frente agora, passou o Super Mário, prendeu o Cláudio Júnior, vem com a bola pro Macena e deu na fogueira, rapaz, o cara chegava na marcação, Macena consegue trocar com bola com o Boré, de novo pro Felipe, domina a bola pro time de Casa, vai virar o jogo agora buscando o Rodney lá pelo setor direito, dominou o Rodney, foi pra cima, se livrou da marcação, na canhota, tentou mais uma finta, brigou pela bola, um lance é bom pro time de Casa, vem descendo, cruzamento pro meio, faz, fez a defesa ali,
numa bola cruzada perigosa. Agora vem descendo, sabe quem tá ouvindo a gente? Aguinaldo Carlos, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Um abraço pro meu amigo Aguinaldo. Olha a bola agora pro Boré, domina, trabalha o lateral esquerdo do time do Verdão, domina a bola no campo defensivo, ele já mete na frente agora, vê o Felipe Macena para ganhar para o time do Verdão, ele tentou se livrar da marcação, ganha o lateral para o time de casa, a bola para o Verdão do Cariri, no setor defensivo esquerdo do time de casa. Alô Júnior, professor Júnior, vascaíno, tá triste como eu, né? Ontem fui eu, hoje foi você que deu adeus, hein, Junião? Aquele abraço, tá ligado no futebol do Timaço da Vale FM. Alô Pelado lá na cidade de Crato e toda a galera do Crato acompanhando também o futebol do Timaço da Vale FM, a transmissão do Timaço, uma vitória por enquanto do time de casa contra o time do Cariri. Olha o Cariri, vem de novo, se livrou da marcação, Marquinhos por baixo, chega o Edmário, corta para o time do Verdão, manda a bola para frente, a bola bateu no atleta do time do Cariri, saiu pela linha lateral, é manual para o time de casa, o Borelli escuta com o Felipe ali, Felipe dá bronca no time dos jogadores do Verdão, quer o time para cima, quer o time para frente. Olha o Borelli na cobrança, e o Macena não conseguiu o tempo da bola. Olha agora, lá vem o time do Cariri de novo, bola pro meio, Thiaguinho tentou a devolução agora pro Rafinha, tira o Verdão, bola pro Cláudio Júnior agora, recebe pro time de casa pelo setor direito, vira o jogo, bola pro Rodney, recebeu lá na ponta, o Rodney lá veio jogando pro time de casa, vai pro mano a mano, tentou, se livrou na primeira, na segunda cortou o time do Cariri, a bola sobrou com Macena, boa bola pro Super Mário, recebeu na ponta, vai pra cima Super Mário, pra jogar ali de fundo, pra fora, hein, PPV. Só tiro de meta para o goleiro Flaismar, que tem pressa para reposição, e casa criando, dando um sufoco, conseguindo respirar, porque só estava dando o Cariri. Segue 1-0 aqui na Arena Romeirão, em nome de ESC Pré-Vestibular e Cursos. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 18 horas e 50 minutos, 6h50 da noite, torcedor ligado no futebol do Timaço da Vale FM, Ares Motos, revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro são passados 40 minutos, etapa final de jogo, segundo tempo partida, 40 minutos na Arena Romeirão. Cariri da Sorte tem um HB20 no prêmio principal do próximo domingo, informando para você aqui na Arena Romeirão. 1 pro time de casa, 0 pro Cariri. Segundo tempo em andamento, são 33 jogados. O Fortaleza vai confirmando, novidade, a sua presença na final, vai vencer do Maracanã por 3-0. A informação para Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. No comando do futebol, o show do Timaço da Vale FM. Aquela organização do Icasa toda do primeiro tempo, ela se desmanchou toda no segundo tempo. O jogador tá até batendo no outro ali, se esbarrando na hora de fazer a defensiva ali do Verdão. Olha a bola pro time do Cariri lá pelo setor canhoto. Já foi feita a cobrança, bola vem curtinha. Agora o Cariri tenta pressionar o time de casa no segundo tempo partida, em busca do gol do empate. Olha a boa bola agora, vem descendo, Rafinha recebeu, puxou na canhota, mandou a pancada. E a bola subiu, foi direto para a linha de fundo, é só tiro de meta. O Verdão tá passando o sufoco para segurar o resultado contra o time do Cariri. Aqui na Arena Romeirão, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo na preço da cidade, Bassa, o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Centro Universitário Leão, Sampaio Leão, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara com fortuna e voltando. Alain Martelinho de ouro, número 1 do Cariri. Agora com serviço de pintura e funilaria. O telefone de Monte tocando, ele procurando onde é que tava tocando o telefone. Olha o time do Cariri, Balotelli vem pra cima, tira o Felipe de bico, a bola sobrou nos pés do Rodney, ele tentou dominar a bola lá pela ponta, ela sai, é lateral pro time do Icasa lá pelo setor direito. O Icasa vai ganhando tempo, Demontier tenor, que a pressão do Cariri é grande, Demontier. E quem diria, hein, Delton, um jogo com dois tempos completamente distintos. Primeiro dominado pelo Icasa, o segundo pelo Cariri, que consegue colocar o time do Verdão na roda, viu? O Icasa
se apequinou dentro de campo e tá sofrendo pra caramba, viu, Delta? É, meu amigo, tá tendo que segurar de todo jeito. Lá vem o time do Cariri de novo. Olha, o Charles vem com ele, pressão ali do ataque do time do Verdão. Falta em cima do Charles. Ele e o Cláudio Júnior ali vão se estranhando. O Charles já cobra. Bola vem pro Zé Gabriel ali no círculo central do gramado. O Cláudio Júnior vai pra cima dele. Bola volta agora com o Natan. O Guidio pediu, ele preferiu o lançamento. Bola à frente agora. Deu certo, bola na ponta. Vem pro Marquinhos. Não conseguiu chegar na bola. E ela sai pela linha lateral, manual pro time de casa, já foi feita a cobrança. Felipe Maceno, Arthur manda voltar a cobrança lá pro lateral do time do Verdão, tá mandando ele voltar um pouquinho mais ali na distância para fazer essa cobrança. Garage Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. Garage Veículos na Avenida Patricícia, na esquina com a Carlos Cruz. Futebol do Timaço da Vale FM, em nome de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar conta absurda de energia? Vai na Gênesis Solar. Motel Imperial, organização do André Lemos. Lá vem descendo o time do Cariri, bola foi colocada na área agora, saiu, vai Fábio para ficar com a bola para o time do Verdão do Cariri. Rastro Pneus alinhamento. São 19 anos de liderança. Comercial ZM, o shopping da indústria. Delis Doces, bolos, tortas e salgados. 988732123. Grupo Chagas Variedades da Delis Doces. Também em nome de Diniz Supermercados e Canta em todo canto. Tem sempre o Diniz Supermercados perto de você. Olha o Icasa, pressiona o Will. Levantou bola, desceu. A arbitragem vai dar cartão para algum jogador do Icasa ali. Vamos ver para quem? Cláudio Júnior. É isso, PPV? Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Cláudio Júnior, camisa 20 do Verdão do Cariri. O autor do gol de hoje também premiado com cartão amarelo. Falta já cobrada e se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Transmissão do Timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube. É um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Val. Pedidos 988429514. Lá vem a bola de novo, agora sendo trabalhada pelo time do Cariri. Vem lá pelo setor canhoto agora com o Guidio. Estica a bola para o setor esquerdo. Bola para o Rafinha. Recebe ali, domina a bola, tenta fugir da marcação. Ainda Rafinha, volta um pouco mais o lance. O Cariri tenta organizar. O Icasa está todo fechado no campo defensivo. O Guidio levantou, a bola vem para a área, subiu ele, Mário cortou, ela vem ali para o Super Mário, recebe o jogador Mário Sérgio, por baixo, corte ali, do jogador do time, o Will do time do Cariri, para saiu pela linha lateral, é manual para o time de casa, vem Boré para fazer a cobrança do lateral, Felipe Dias, manda ele jogar essa bola na frente, joga na frente, tira o sufoco aqui de trás, ele quer a bola lá no campo ofensivo, o sinal eletrônico do Timaço da Vale, marcando galera. Mais 45 pelo meu, 45, 7 minutos serão acrescidos, iremos até os 52, diz o ato da partida. 45, iremos até os 52. Já muda o time de casa. Vem Boré para a cobrança do lateral, vai subir a placa agora do Verdão. Fala. Vai mudar o Verdão do Cariri, sai Cláudio Júnior com a camisa 20. E entra mais um estreante no Icasa. Ed com a camisa 2 em campo. Sai Cláudio Júnior com a 20. Se mudou, casa com a casa é sua na informação. Muda, Ed vem pro jogo, vem pra lateral direita, vai liberar um pouquinho mais o Jonas ali, a bola pro Verdão, vem pra fazer a cobrança do time de casa, bola pro meio agora, toque de calcanhar, corta de novo o time do Cariri, briga pela bola, subiu Edmário, cortou na primeira, Juan complementa, tira a bola, ela chega mais à frente agora pro time de casa com o Macena tentou bola pro Super Mário, melhor pra defesa do time do Cariri, que responde, manda a bola de volta agora, responde o Felipe de cabeça, agora vem o Zé Gabriel de cabeça também, devolve bola pro Balotelli, no peito, botou no chão, tentou passar pelo Juan, falta disso, ato da partida, parou, falta para o time do Cariri, ali próximo do círculo central do gramado, e vem o time do Cariri no campo ofensivo para fazer a cobrança, 1-0 é o placar do jogo, o placar do primeiro tempo para você ligado na maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará, vem para a bola, demora o árbitro para autorizar fazer a cobrança, sempre com muita demora, mandar um abraço para o Marco Silva, alô Marcão, alô Patrício, Marcão tá me dizendo aqui, deixa eu ver, Patrício está aniversariando hoje, um abraço meu amigo Patrício Silva Rodrigues, filho da dona Ana, um abraço para toda a família, para o César, para o Vasconcelos, para toda a família, obrigado pelo carinho da sintonia. Olha a falta para o time do Cariri, a última foi perigosa, olha o Cariri, bola foi levantada, joga de saída para o meio, Fábio defendeu na primeira, chega a zaga, tira
olha o perigo de novo. É pressão, pressão, pressão do Cariri, hein, Matheus? Na jogada ensaiada do Guidio, ele colocou na área e bagunçou a zaga do Icasa, mas que conseguiu colocar a balinha lateral. É lateral para o Cariri, já cobrado. Já vem o Will, joga a bola na área de novo. Vai subindo o Balotelli de cabeça, a bola foi pra fora. Incrível a pressão, Demontier. É pressão do Cariri no jogo, Demontier, Tenório. E é o segundo milagre do goleiro do time do Icasa, Fábio, viu? Por pouco não caiu e por pouco o Cariri não conseguiu a marcação do tento de empate. Passa a ideia de que o Icasa não tem forças para reagir, que a chuva lhe fez muito mal. Ele até fez alterações para dar impulsão, para dar velocidade, abrindo os flancos ali com o Rodney e também com o próprio Mário Sérgio, mas nem isso ele está conseguindo encaixar, isso que o técnico Leandro Campos pensou, porque o Cariri foi de uma vez por todas pra cima, viu, Delton? É, se pintou o cartão Madeireira, peraí na informação, Matheus. Cartão para o goleiro Fábio do Icasa por retardar o retorno da bola para o jogo. Camisa 1, Fábio, se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. É, e aqui vem descendo o time de casa, a bola vem para o meio, agora recebe para ali o Felipe, se livrou bem na marcação, abre a bola agora pela ponta, o Rodney tá agora aqui pelo setor canhoto, devolveu a bola para o Felipe, o Icasa vai tentando chegar no campo ofensivo, bola para chegou cortando o time do Cariri, briga ali o Boré, já conseguiu mandar a bola lá pro outro lado do campo, bola para o time do Verdão do Cariri, o Icasa aí feita a saída, Jonas recebe o Ed, se oferece mais atrás, a bola vem pro Ed agora, recebeu, atrás ainda com o Juliano, Juliano pro Ed, o Icasa vai tocando bola, atrás de novo com o Juliano, passou bola pro Ed, subiu cortando o time do Cariri, Rafinha com ela, brigou ali com o Super Mario, a bola saiu pela linha lateral, é Manuel quem for para seu time do Cariri, vem na cobrança, bola pro meio agora com o Guidio, já passou pro Charles, domina a bola do campo ofensivo do time do Cariri, que busca, Martela quer chegar ao gol do empate, lá vem descendo o time do Cariri, bola pelo setor defensivo, esquerda, bola no meio, Juliano cortou, perdeu na sequência pro Zé Gabriel, atrás de novo, o time do Cariri, o Guidio perde pelo meio, passe mais à frente, Balotelli no pivô, fez falta, o ator mandou seguir o lance, bola sobra para o time de casa, o Icasa prende a jogada no campo ofensivo, lá pela ponta, lentamente partiu o Mário Sérgio, a bola vem para ele, vem descendo o Super Mario pela ponta, invadiu a área por baixo, corte, e aí o Icasa consegue respirar um pouquinho em PPV. Quando o Icasa tem tranquilidade, coloca a bola no chão, chega, é esquinado para o Verdão do Cariri, Jonas vai para a cobrança sem pressa nenhuma, segue 1-0 Verdão na Arena Romeirão. É esse o futebol do timaço da Vale FM, a maior audiência do esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Olha o escanteio, alô João, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Tem escanteio para o time do Verdão, é bola para o time de casa. Demora muito o Verdão para fazer a cobrança, ganha um tempão danado ali. Olha a bola para o time de casa, vai tentando o Verdão, cruzamento para ninguém, pro Flaismar, goleiro do time do Cariri, que fica com a bola para o time do Cariri, tem pressa, ele já larga a bola curtinha pelo meio, o Cariri vem descendo, olha a bola vem para a esquerda agora, buscando o Marquinhos, antecipa o Boré, corta parcialmente, brigou pela bola, melhor para o Marquinhos, Boré brigou com ela, ainda chega ali pelo meio, ainda Marquinhos, conseguiu a tabelinha, bola com o Zé Gabriel, vem tentando, bola para o Balotelli no pivô, cortou o time de casa, tira o perigo dali o Ed, bola sobe, desce pelo meio, desvio de cabeça o time de casa, sinal eletrônico do timaço da Vale, marcando galera, 51 pelo meu, é o último minuto do jogo, o Icasa tem que segurar um minuto só a partida, o Cariri só tem um minuto para empatar e o jogo fica emocionante no final, lá vem o time do Cariri, Rafinha, aí facilitou a vida do Verdão, Rafinha e Matheus. E que bobeira, o Rafinha foi dominar, não conseguiu dominar a bola, colocou para a linha de fundo, é tiro de meta, na reposição o goleiro Fábio. Na informação de Diniz Supermercado. De Rastro Pneus para você, Rastro Pneus também de Jumasa Esportes, quer comprar material esportivo para o seu time, vai para Jumasa Esportes, tem tênis stopper a partir de R$100 para você, parcelado, à vista, do jeito que você quiser. Tem falta no meu campo pro time de casa, sinal eletrônico do timaço marcando 52, fim de jogo. Foi duro, não foi fácil.
foi difícil o jogo pro Verdão. O Icasa vence o jogo pelo placar de 1-0. Os jogadores do Cariri já vão saindo, vamos ver se o Matheus está posicionado lá para ouvir alguém do Cariri, que são os primeiros que vão descendo, hein, Matheus? Rafinha Paulista, vamos tentar aqui escutar. Rafinha, daqui a pouco o Pedro Paulo está disponível já, Pedro Paulo? Ainda não, os jogadores do time de casa ainda estão no gramado. Já, quando você tiver condição, Matheus, você chama, que os jogadores do Cariri são os primeiros que já vão deixar o campo, já vão se aproximando. Vai, Matheus. Estou aqui com o treinador Adelmo Soares. Adelmo, o que faltou hoje para o Cariri sair hoje com um resultado melhor hoje aqui no Romeirão? Quem esteve no campo viu. Mais volume, mais posse, construímos mais situações de gol, perdemos aí praticamente 5 gols aí que dificilmente se perde. Então foi o que faltou, a bola entrar, porque o time dominou, principalmente o segundo tempo todo, agrediu, construiu, mas a bola teimou em não entrar, a gente não teve a personalidade também de concluir no gol, entendeu? Sei lá, muita ansiedade, mas desses rapazes aí, eu estou super satisfeito porque eles deixaram tudo em campo, fizeram um bom futebol, entendeu? E só quem não entende de futebol que analisa outro jogo. Obrigado, Adelmo. Paulo Vieira. Os atletas do Verdão do Cariri ainda em campo, cumprimentando a torcida. Mais uma vitória do Icasa, 100% de aproveitamento na Arena Romeirão, líder isolado da Série B do Campeonato Cearense com 13 pontos, virtualmente classificado para a segunda fase. O Verdão agora vai buscar uma vaga direto na fase semifinal. Estamos aqui com o Guídio. Guídio, o primeiro tempo do Cariri não teve tanta efetividade, no segundo tempo foi muito agressivo e não conseguiu converter em gols. O que é que você acha que faltou para o Cariri nesse segundo tempo? O primeiro tempo faltou desatenção. No início do jogo faltou desatenção, tomamos o gol. Melhoramos depois disso. E depois, no segundo tempo, o time teve que ir para cima. E perdemos várias chances de gol. Oportunidades, claro que a gente tem que trabalhar mais para fazer esses gols e conseguir a vitória. Obrigado, Guídio. Pedro Paulo Vieira. Aguardando aqui os atletas do Verdão do Cariri que ainda comemoram com a torcida mais uma vitória na Série B do Cearense. Vamos conversar aqui com o Dalvan. Dalvan, o que faltou nesse segundo tempo, que foi mais agressivo, o Cariri converteu em gols? Boa noite, né? Faltou um pouco de capricho, né? A gente tentou, lutou, correu. Infelizmente tomamos um gol muito cedo e dificulta um pouco o trabalho, mas agora é trabalhar para os próximos jogos. Obrigado, Dalvan. O Negranil amarga a segunda derrota no campeonato. E eu passo para o Pedro Paulo. Fábio, o Verdão do Cariri dominou no primeiro tempo, fez o gol e no segundo tempo o Fábio foi fundamental para garantir mais 3 pontos nessa Série B. Bom, agradeço a Deus, né, pela partida, por ter ajudado meus companheiros ali no finalzinho. Eu acho que a equipe adversária sobressaiu um pouco, mas faz parte do futebol. Eu acho que eles precisavam muito do resultado, então eu acho que no segundo tempo eles comandaram. Mas é assim, a gente soube sofrer e 1-0 pra gente, 10-0 e 3 pontos é o que importa. Mais uma vitória, confirmando em casa com a melhor defesa. Como é que você se sente sendo o paredão, vamos dizer assim, da Série B? Bom, me sinto bem, mas mais mérito a equipe toda, então é um conjunto aqui, é uma família, em casa é uma família, então não só eu ali atrás, mas toda a equipe está de parabéns pela campanha e pelo empenho nos treinos, e chega dentro de campo é reflexo. Tá aí o goleirão Fábio da equipe do Icasa, dono da melhor defesa do campeonato, que sofreu apenas 2 gols. Praticamente todos os jogadores do Cariri nos vestiários, apenas o jogador camisa 17, o Natan, está em campo ali, conversando com alguns jogadores do Icasa. Pedro Paulo Vieira, tem mais alguém? Vamos ouvir aqui o zagueirão Juan, que teve a chance como titular hoje. Juan, no segundo tempo, para provar que o Juan está pronto, porque só deu o Cariri. Com certeza, né? Vem trabalhando aí para quando aparecer essa oportunidade eu saber aproveitar. Saímos sem ser vazado, mas parabenizar o grupo pela determinação, desmarcação. A vontade de vencer do grupo está bastante positiva. Esperamos conseguir um tão sonhado acesso para o clube, mas com o pezinho no chão, que as coisas vão dar certo. É um time virtualmente classificado e agora buscar uma vaga na semifinal do torneio. Com certeza, o intuito da gente é esse. Viemos para buscar isso aí, a questão da primeira e segunda posição, que nos dá a condição de já estar no jogo. Mas, falando antigamente,
Posteriormente, o nosso time vem numa pegada muito forte e as coisas vão dar certo devido ao nosso trabalho, que é de todo o resultado que vem acontecendo. Agradece o zagueiro Juan, ele foi titular hoje e deu conta do recado, segurou 1-0 para o Icasa, mais uma vitória, aqui na Arena Romeirão. Aqui não tem mais nenhum jogador do Cariri, Delton Sá. Valeu, Matheus Ferreira e o PPV nos trabalhos de reportagens do futebol show do timaço da Vale FM após a vitória do Verdão por 1-0 diante da equipe do Cariri aqui na Arena Romeirão. Ô João Filho! Senhor! Vamos para vamos para a classificação do campeonato, João Filho? Vamos sim, senhor, seu Delton. Arrocha aí, João Filho. Diga aí como é que tá o campeonato. Fale para nós. Se a internet me ajudar, mas ela não está lhe ajudando. Não. Me ajudou. Vamos lá. Classificação atualizada. O Icasa, 13 pontos ganhos, é o líder do campeonato. A segunda posição é do Itapipoca com 10 pontos. A terceira posição é do Tirol com 7. A quarta colocação do Guarani de Juazeiro com 6 pontos. O quinto colocado é o Cariri também com 6 pontos. A sexta posição é do Tiradentes com 4. A sétima colocação é do Maranguape com 4. O oitavo, Pacajus com 4 e na última posição o Pacatuba, que somou apenas 2 pontos até aqui. Tá certo, então tá aí o João Filho. Classificam quantos? 2 vão direto para a fase semifinal. No caso hoje seria o Icasa e Itapipoca. E 6 no geral, né? Cai um, né? Cai só um que o Guarani de Sobral tava, mas acabou seria não. O Pacatuba, né? O Pacatuba estaria rebaixado para a terceira divisão. Se terminar do jeito que está hoje, hoje, nós teríamos um duelo entre Cariri e Guarani para saber quem iria para a semifinal. Porque o Tirol ocupa a terceira posição, aí quarta é o Guarani, quinta é o Cariri, então eles se enfrentariam. No caso aqui, permanecem 2, na B cai 1. E os outros 4, né, Fidel, disputariam quem irá à semifinal. Certo? E no cenário atual, na semifinal, já estariam Icasa e Itapipoca, né? Sim, senhor. Delton. Sim, senhor. Se terminasse desse jeito. Sim, senhor. Pois não, Matheus? Delton Sá, só trazer aqui uma informação sobre o Cariri que nós recebemos no intervalo do jogo e ficamos apurando durante o jogo. O Elanardo, que é meio campo, e o Breno não foram relacionados. O Elanardo, o que a diretoria fala é que ele alegou problemas pessoais e o Breno, ele simplesmente não foi relacionado na escalação de hoje. No intervalo, nós recebemos uma foto de um repost do Instagram do Elanardo de um jogo amador lá em Itapipoca. Então fica a interrogação, porque também ronda nos bastidores que os dois pediram desligamento do Cariri. Então vamos acompanhar durante a semana para saber se de fato essa informação confirma. Ok, meu caro Matheus Ferreira. Vamos então ouvir a opinião do futebol. Acabou aonde, João Filho? Acabou lá na Arena Castelão, Delton Sá. Fortaleza 3-0 no Maracanã. E inédito não é, né? Porque já perdeu, foi a graça. Fortaleza e Ceará vão decidir mais uma vez quem será o campeão do estado. Ok, meu caro João Filho, então tá na hora de ouvir a opinião do futebol show do timaço. Você percebeu que ele queria dizer inédito? Onde está o ineditismo? Se o Cruzeiro vai pegar América, o Atlético, se o Ceará pega Fortaleza. Ele está falando... Esses jogos nunca aconteceram, não, indecisão. Não. Tu quer dizer que o Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro já decidiram alguma vez? Pra nós, né? Não, é porque ele queria chegar indiretamente ao ineditismo do Carioca. Eu conheço esse João Filho. Ele só torce contra. Filho, eu sou seu amigo, filho. João Filho, eu quero ver você torcendo o Flamengo agora. Nossa Senhora me defende. Você sabia que esse jogo inédito, Delton, do campeonato cearense da segunda divisão, primeiro, isso é um jogo inédito, isso nunca tinha acontecido, né? É a primeira vez que Icasa e Cariri se enfrentam. E esse jogo inédito, ele foi assim, a cara do que é o campeonato cearense da segunda divisão. Por exemplo, você tem uma relação de 60% de jogos de empates. O placar mais correto seria, no mínimo, um empate.
você tem também nesse campeonato poucos gols, está numa razão de 1,4 por jogo. Eu acho que a Série A, por exemplo, é 2,5, 2,6. A média nacional está muito acima. Essa segundona, ela tem uma relação de 1,4 gol por jogo. E aqui foi também esse desenho. Um jogo com apenas um gol. Mas isso foi falta de pontaria. Falta de pontaria do Icasa no primeiro tempo e do Cariri na etapa complementar. Eu acho que o técnico Adelmo Soares, ele tem toda a razão. O time dele foi muito incisivo, foi ousado, foi para cima e mereceu o empate. Só que o que talvez eu não concorde com o Adelmo Soares é uma coisa. Esse ataque dele, Delton, que ele colocou no primeiro tempo, com Dalvan, Daxon e Davi Torres, não fez absolutamente nada. E o ataque que o Adelmo colocou no segundo tempo, com Rafinha, Balotelli e Marquinhos, esse Marquinhos é um cara que inferniza muito a vida do marcador. Ele cisca demais, ele se projeta, ele se apresenta para o jogo, ele tem vontade. E aí, como é que foi o comportamento desse ataque? O ataque do segundo tempo? Muito bom. Criou, teve várias e várias oportunidades, como ele disse. Agora você, às vezes, fica questionando, e por que não esse ataque para o primeiro tempo? Poderia até ser uma realidade diferente. Ou o time do Icasa se apequinou para o segundo tempo, como eu disse aqui. Ou ele estava com a cabeça fria à vontade e a chuva lhe atrapalhou. Quem estava com a cabeça quente, como o Cariri, preocupado, a chuva lhe fez bem. Então foi um outro jogo completamente diferente. Pelo que apresentou no primeiro tempo, o Icasa foi irreconhecível. E pelo que o Cariri apresentou no segundo tempo, o time do Cariri foi irreconhecível. Se você comparar com nada que ele fez no primeiro tempo. As construções, elas tiveram uma mesma razão, uma mesma proporção. Se a gente considerar aqui 5 boas oportunidades para o time do Icasa no primeiro tempo, e fez um gol, e o time do Cariri com algo em média de 5 grandes oportunidades no segundo tempo, não fez o gol. Será que foi um time afobado na hora da definição? O técnico Adelmo Soares, ele insinua isso. Faltou a tranquilidade aos atacantes na hora de colocar a bola para dentro do gol. Porque criar, eles souberam criar. Eles tiveram chances reais. Em alguns momentos, nesse segundo tempo, Delton, o goleiro do time do Icasa, Fábio, fez milagres. E em outras oportunidades, o Icasa deu muita sorte. Aquela bola que o Cariri, por exemplo, reclamou de que ela teria entrado após bater no travessão, ali foi um verdadeiro milagre. E eu tinha acabado de dizer, o Icasa está pedindo para tomar o gol. E que se isso viesse a acontecer, a coisa mudaria totalmente de figura. Porque o Icasa, ele já demonstrava que não tinha força mais para absolutamente nada. E que dificilmente ele iria conseguir o segundo gol. Mas é impressionante. O que a gente viu do primeiro tempo do Icasa, eu tracei aqui, fiz muitos elogios no meu comentário no intervalo da partida, citando o bom comportamento do Juliano, o Júnior Batata que se deslocava, falei até do Jonas, que estava com desempenho melhor, o Dudu Itapajé, que estava fuçando muito, tentando espaços, criando espaços para o time do Icasa. Esses caras, sinceramente falando, não voltaram para o segundo tempo. Quer dizer, não voltaram dentro daquilo que eles fizeram no primeiro tempo. Segundo tempo, eles foram completamente anulados. É impressionante como é que isso acontece apenas na mudança
do campo, mas teve também o aval do técnico. As alterações feitas pelo técnico do Icasa, elas não surtiram efeito. Por exemplo, o que imaginou o Leandro Campos ali ao colocar o Rodney e o Mário Sérgio, botou também o Felipe? Ele pensava em abrir mais o jogo pelos flancos para surpreender, quem sabe até numa jogada de profundidade, numa jogada de velocidade. Por quê? Porque o time do Icasa estava recuado. É como se ele tivesse passado a jogar por uma bola para fechar o caixão do Cariri, mas isso não funcionou. O Mário Sérgio acho que pegou na bola umas 2 vezes e o Rodney também umas 2 vezes, em ambas as ocasiões, tanto por parte do Rodney quanto por parte do jogador Mário Sérgio. Eles tentaram, seguraram, prenderam a bola em demasia, tentando driblar os jogadores que tinham pela frente, mas foram muito bem marcados, também nada conseguiram. Já as alterações do Adelmo Soares, elas surtiram efeito, sim, porque o Cariri foi outro completamente diferente. Por isso eu acho que ele tem toda a razão, mas ele precisa repensar essa estrutura ofensiva do time do Cariri. Eu tenho a impressão, Delton, que ele tem no banco de reservas jogadores com melhores condições de ser titular. E eles ficam ali assistindo o jogo. E eles entraram muito bem na partida. E ele pode fazer isso com os treinos aí para observar melhor esse pessoal. Ou seja, para resumir, o time do Icasa fez um primeiro tempo vibrante e fez um segundo tempo decepcionante. Final de semana, Delton, que a gente encerra por aqui no futebol, comemorando o quê? O Barbalha, a sua permanência na primeira divisão do futebol cearense, comemorando o empate do Guarani, que foi um empate com sabor de vitória pelas circunstâncias do jogo. O Maranguape não é um adversário fácil e, de qualquer maneira, comemorando essa vitória do Icasa por 1-0, que fica líder isolado, mas comemorando também o segundo tempo do nosso outro representante, o Guarani, que teria, o Cariri, que teria o que mereceu, uma sorte melhor nesse jogo. É incrível você ver o Leandro Campos olhando para o relógio desesperado. É incrível você ver o torcedor do Icasa levantando as mãos e pedindo para o árbitro da partida encerrar o jogo. Quem viu o primeiro tempo jamais imaginaria que isso fosse acontecer para os lados do time do Icasa no finalzinho da partida. E com razão, porque o sufoco foi grande, viu, Delton? Valeu, Demontier Tenório avaliando a vitória do time do Icasa 1-0 diante do time do Cariri. Vamos para o destaque final do Verdão, PPV, fala Pedro Paulo Vieira. Verdão do Cariri que folga amanhã, né? Possivelmente deve folgar para recuperar seus atletas. E no próximo fim de semana já tem mais um compromisso na Arena Romeirão para, quem sabe, se aproximar cada vez mais da fase semifinal da Série B do Cearense. Muito bem, destaque final do time do Cariri, Matheus Ferreira. Cariri se representa amanhã, visando o jogo contra o Pacatuba, aqui também no Romeirão, no sábado, dia 23, pela 7ª rodada. Grande abraço, Delton Sá, Demontier e a todos. Valeu, Matheus Ferreira. João Filho, destaque final do nosso plantão do futebol do Timaço da Vale FM. Jogos encerrados do Pernambucano, Náutico e Sport vão decidir quem será o campeão do estado. Em andamento, segundo tempo, quartas de final do Paulistão, São Paulo e Novo Horizontino 1-1. Se persistir o empate, a decisão vai para as cobranças de penalidades máximas. Lá em BH, o América Mineiro faz 1-0 do Galo. Quem passar de América e Galo enfrenta o Cruzeiro na final. E daqui a pouco também pelo Paulista, Santos e Portuguesa. Valeu, João Filho. Assim nós vamos colocando o ponto final no futebol, o show do Timaço da Vale FM. Amanhã, logo cedinho, no Nova Manhã, tem informações esportivas no Jornal Meio Dia com Marco Valério. E às 18 horas, no Vale Esportes do Timaço.